Boa noite! Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Dinair, boa noite, Geisilane, a Geise, né? Boa noite, Josi, como vocês estão? Eu vou contar muito com a ajuda de vocês em digitando, comentando e colocando o que vocês acham, o que está acontecendo pelo chat, tá bom? Vamos usar o chat e ficar à vontade para isso, tá? Decidi fazer o nosso encontro pelo YouTube, porque quando eu faço pelo Zoom, ninguém abre a câmera, todo mundo fica quietinho, ninguém quer se manifestar. Então, pelo YouTube, nós já fazemos o encontro de hoje, já vai salvo para vocês poderem ver e rever sempre que for necessário, tá? Então, vai ficar salvo depois no link aberto para vocês poderem acompanhar. Faz bastante tempo que a espiritualidade vem falando comigo sobre pactos da alma. E aí eu dei uma analisada e estudei, porque até então eu conhecia 3 pactos da alma. Mas, na verdade, nós temos 9 pactos da alma, e esses pactos influenciam muito na nossa vida. Tem pessoas que me procuram que falam: ah, mas eu já fiz divórcio energético com você o ano passado e as coisas melhoraram um pouco. Não é assim, gente. Um divórcio energético vai limpar tudo. Quantas reencarnações nós tivemos? Muitas, né? E se eu faço um pacto, um voto de promessa e uma aliança em cada vida que eu reencarno, quantos pactos, votos e alianças eu preciso aprender a revogar, ressignificar, limpar para trabalhar a prosperidade? E ainda tem uma chave muito importante que eu vou revelar durante o nosso encontro e a nossa live, tá? Então, sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso encontro online de hoje, falando para você em conhecer um pouco mais sobre os pactos da alma e como você pode liberar esses pactos. A gente, às vezes, cai numa crença de que, eu fui lá, fiz uma oraçãozinha e limpou. Não. Precisa realmente trabalhar, revogar, ressignificar e trabalhar isso fora a cereja do bolo, que vocês... Quando eu falar a cereja do bolo, vocês vão falar assim: meu Deus, eu sou essa cereja do bolo. Eu descobri que eu sou a cereja do bolo. Eu não queria ser a cereja do bolo, mas eu sou. E agora eu estou fazendo a revogação e a ressignificação dessa cereja do bolo que eu não quero ser mais, tá? Oi, Verde, boa noite, seja bem-vinda. Antes de eu continuar, porque eu estou super empolgada, vocês perceberam, né? Eu sou uma pessoa muito empolgada. Antes de continuar, me fala se o áudio tá bom, porque eu estou com calor e eu tô não com aquele ventilador ali, aliás, ali, né? Não com aquele ali, mas eu tô com de frente ligado para mim. Tá interferindo na minha fala, na audição de vocês, esse ventilador que está na minha frente? O áudio está ótimo aqui? Maravilha. Então eu vou continuar deixando o ventilador ligado, tá? Porque tá muito quente aqui para mim, gente. Eu prefiro o calor do que aquele monte de chuva, né? A cidade vizinha aqui, que foi Peruíbe. Ontem que os moradores começaram a sair do abrigo, então ficou bem complicado, sabe? Então eu fico muito triste com as pessoas perdendo tudo que tem. Mas vamos trazer o nosso foco aqui, tá? Maravilha. Então vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre os nossos pactos e as nossas alianças da alma, né? Eu acredito muito que vocês já conhecem 3. Tem 3 pactos, votos que a gente conhece de cabo a rabo, inclusive eles são muito usados dentro da Igreja Católica. Então, tem 3 votos, 3 pactos da alma que em algum momento nós já fizemos. Eu já contei essa história para vocês e falo de novo. Quando eu fiz o meu processo de radiestesia, eu descobri que em 2 vidas, uma eu fui freira e a outra eu fui franciscana. E esses 3 votos, com certeza, eu fiz. Vocês sabem quais são esses 3 votos que todas as pessoas, e algum dia da vida, fez? Oi, Elaine. Oi, boa noite, Dinair. Sejam bem-vindas. Vocês sabem quais são esses 3 votos que em algum momento da nossa vida a gente fez? Quem sabe, escreve pelo menos um, se vocês souberem.
Quais são esses 3 votos? Que em algum momento da nossa vida a gente fez ele. Seja nessa encarnação, seja nas encarnações passadas, a gente fez esses votos. Cadê? Ninguém vai arriscar um palpite de quais são, pelo menos um dos 3 votos que a gente já fez em algum momento da nossa vida? Pobreza é um deles. Castidade também é um deles. Nada de ir para o Google. Escassez não, escassez ela é uma consequência, não é um voto. Ela é uma consequência do que esses pactos fazem na nossa vida. Luxúria também não, está dentro da vaidade, não é um voto, está dentro de pobreza. Fidelidade a pai e mãe. Tem a fidelidade, mas não é um dos 3, tá? Mas tem a fidelidade é um dos 9. Olha só, já estamos indo além já, hein? Um dos 9 é a fidelidade. Vamos falar um pouquinho deles? Nós temos 3 pactos de alma que a Igreja Católica nos convida a fazer, que são os pactos religiosos. Na verdade, eles chamam de votos religiosos, mas na verdade isso são pactos, né? E esses pactos, eles interferem muito na nossa vida. Voto de pobreza, voto de castidade e voto de obediência. Vocês já ouviram falar no voto de obediência? Então, nós temos o de pobreza, o de castidade e o de obediência. Vocês já escutaram em algum momento falar do voto de obediência? Comenta para mim se alguém já escutou. Pobreza, sim, maravilha. Então, o que acontece com a nossa vida? O voto de pobreza é que quando eu abro mão de todas as minhas luxúrias e bens materiais para viver de doação em prol ao clero, né? E isso está dentro dos votos que são os pactos da alma. O voto de castidade é quando eu abro as necessidades, né? Quando eu abro mão das minhas necessidades carnais, que são as sexuais, para viver também em prol da igreja. E a obediência é quando eu faço um voto de fidelidade àquela igreja. Então, eu me comprometo a estar naquele lugar, independente dos problemas que haja, eu me comprometo a ter uma obediência, a obedecer tudo que pessoas acima de mim dizem como verdade, independente de estar ruim ou não, eu só vou sair daquele lugar se eu for transferido. E olha só que interessante, a gente cresce escutando o pai e a mãe exigindo da gente o quê? Obediência, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu detesto essa frase e eu escutei muito a minha mãe falando isso para mim. Vocês têm que fazer o que eu falo e não o que eu faço. Se a criança, ela pega uma pessoa, 5 pessoas à volta dela como referência, como que ela vai fazer só o que a pessoa fala e ela não vai fazer o que a pessoa faz? Né? Então, assim, minha mãe fumava muito, a gente não fuma, ainda bem que a gente não fuma, a gente optou por não fumar, mas a gente ainda repete de uma forma inconsciente muitas coisas que meus pais faziam, principalmente a obediência. Quem nunca escutou a mãe falando, cala a boca, engole o choro, a gente tinha que apanhar, ainda não podia chorar, gente. Tinha que apanhar calada. Não podia expressar a dor que estava sentindo por obediência ao pai e à mãe, por uma hierarquia acima de você. Independente se essa hierarquia te machucava ou não, até a gente ter total liberdade da nossa vida, a gente cumpria e seguia essa hierarquia. E ai da gente apanhar e chorar. E o voto de pobreza é uma coisa muito interessante, porque se eu já nasço dentro de uma família muito próspera, muito abundante, eu consigo ressignificar de uma forma mais rápido a pobreza. Agora, se eu já nasço dentro de uma família pobre, eu tenho uma dificuldade em ressignificar a pobreza. Por quê? É a mesma coisa de juramento? Votos, pactos, juramentos e promessas, sim. Tá? É a mesma coisa. Eu juro ser fiel a Deus.
Juro ser fiel a alguma coisa. É um pacto, é um voto, uma aliança, tá? Então, quando eu nasço numa família com escassez, que eu vejo meu pai e minha mãe com aquela dificuldade, trabalhando muito, recebendo pouco, sobrevivendo, alguém dos filhos tende a replicar essa escassez, que é o que a gente chama de fidelidade, que é uma dos 9 pactos que eu também vou falar e vou entrar um pouco mais a fundo depois na fidelidade. Mas voltando na pobreza, é normal a gente replicar a dificuldade dos pais. Eu consigo ressignificar isso? Consigo. Quando eu consigo entender de que eu sou tão merecedor quanto qualquer pessoa nesse mundo a ter prosperidade. Então, por que o famosinho tem dinheiro e eu não? É porque ele nasceu em berço de ouro? Não. Quantas histórias a gente escuta de pessoas que nasceram numa classe inferior, mas que conseguiram ressignificar, porque ele rompeu esse laço, ele revogou e ressignificou. Só que você escuta na internet alguém ensinando você a revogar? A gente não escuta ninguém na internet ensinando você a revogar, a fazer uma carta de revogação, a renunciar, a abrir mão, né? A gente às vezes renuncia ao nosso sonho para agradar alguém, ou a gente renuncia ao nosso sonho porque alguém falou que não daria certo. Mas a gente nunca renuncia àquilo que não está legal na nossa família. Então, o pacto votos de pobreza está ligado a pessoas que em algum momento da vida ou nasceu numa situação muito escassa ou já foi freira, padre, franciscano, monge, alguma coisa nesse sentido religioso da vida, tá? Voto de castidade. Você só pode fazer somebody love depois que casar. Porque se você fizer somebody love antes de casar, isso é pecado e Deus vai te condenar. Então, a própria Igreja Católica criou um tabu em cima do somebody love. A própria Igreja Católica e os próprios líderes sempre falaram que fazer isso antes de casar era um pecado. Você estava você estava se contaminando em pecado, você estava entrando em processo de injúria, e aí vai. Então, a castidade, muitos de nós escutamos isso quando era criança, né? E muitos de nós também tinha medo de fazer somebody love, porque achava que estava fazendo pecado. Há 10 anos. Então, só que eu conheço muitas mulheres que se preservaram até o dia do casamento, e quando foram casar, disse que foi péssimo. Foi horrível, o marido foi ignorante, não sabia nem como tratar ela, e diz que elas... Tem mulheres que passam em consulta comigo que diz que nunca souberam o que é um somebody love, o que é chegar, né, naquele auge daquele momento gostoso do prazer, porque em algumas religiões, principalmente numa das religiões que a minha mãe, né, que a minha mãe que é árabe, eles diziam que a mulher não podia sentir prazer. Hoje não se faz mais isso, mas por muito tempo se cortava e se mutilava lá, né, a parte íntima da mulher, para que ela não pudesse sentir prazer, porque sentir prazer era pecado, era coisa do diabo. E a gente traz isso não só da nossa história genealógica, do nosso DNA cástico, mas a gente traz isso da nossa ancestralidade. Em algum momento, a sua avó, sua bisavó, sua tataravó, até mesmo a sua mãe, seguiu essa obediência da castidade, de não se entregar antes de casamento. Às vezes, muitas pessoas me perguntam assim, Estrela, eu nunca sou feliz no amor. Só que você precisa acompanhar a sua árvore genealógica. Minha mãe era feliz no amor? Minha avó era feliz no amor? Minha tataravó era feliz no amor? Se todas as pessoas que vieram antes de mim não eram, como que eu vou ser? Ah, porque eu fui a sortuda, a estrela guia, e aí eu nasci feliz e próspera para viver assim. Ah, eu nasci iluminada. Minha mãe, minha avó, minha tataravó, problema dela se elas não foram felizes no amor, eu vou ser, porque eu nasci iluminada. Não, sinto muito em dizer, você carrega o karma. Por isso que quando uma mulher se cura, um homem se cura, ele cura 5 gerações passadas e 5 gerações futuras. E quem que é a minha geração futura? É os meus irmãos, que vêm depois de mim? É os meus filhos?
São os meus netos, meus bisnetos e meus tataranetos. Eu curo os meus sobrinhos também. Eu curo os meus sobrinhos netos, meus sobrinhos tataranetos. Então, olha quantas pessoas você cura quando você se autocura. Você cura tua mãe, você cura tua avó, tua bisavó, tua tataravó e tua tatataravó. Então, é muito importante a gente saber e conhecer a nossa história. Porque a maioria de nós não nasceu com uma estrela guia afortunada para viver uma história de amor felizes para sempre. A maioria de nós nasceu de uma história de muita luta e muita determinação, só que querendo vencer e superar esses desafios, querendo revogar essa situação da vida. Então, os 3 principais pactos que a gente vai aprender a resolver hoje é o pacto de pobreza, é o pacto da obediência e o pacto da castidade. Depois, a gente vai falar mais sobre os outros 6 pactos, né? Tem a fidelidade no meio, tem o voto do silêncio, tem o voto da clausura, tem muitas coisas para a gente falar sobre os pactos. Mas hoje, nesse encontro, nós vamos falar de 3. Pacto de pobreza, pacto de obediência e pacto de castidade, tá? Como saber se eu carrego todos ou se eu carrego um só? Aí é que entra uma ferramenta maravilhosa, que é o baralho cigano. Eu usava muito a radiestesia, o pêndulo e a apometria para isso. Mas eu fui intuída pela espiritualidade, né, pelas rosas, que eu trabalho com 3 rosas, inclusive a minha cigana, Rosa Maria, que o baralho cigano consegue identificar se você traz pactos, votos e alianças que também te impede. Então, essa ferramenta chamada baralho cigano não é só uma ferramenta de adivinhação, de energia para o atual momento e para o futuro. Ela também é uma ferramenta poderosa quântica que consegue identificar seus pactos, votos e alianças. E aí, como a gente rompe isso? Não é com baralho cigano que rompe, aí são com ferramentas e com técnicas que eu fui aprendendo no decorrer da minha jornada para poder fazer essa limpeza de pactos, votos e alianças. São técnicas e terapias que vocês vão fazendo, porque a primeira coisa que você precisa aprender é ressignificar e reprogramar a sua mente. E tem uma coisa interessante, que eu vou revelar a cereja do bolo para vocês, eu não vou deixar vocês com essa dúvida da cereja do bolo, tá? Digamos que nós temos lá, vou contar a minha história para vocês. Eu sou a filha mais velha de 3. Então, nasceu eu, depois de 1 ano nasceu minha irmã, depois de 3 anos nasceu meu irmão. A minha irmã e o meu irmão, eles têm uma vida financeira muito, mas muito boa. E chegou um momento da minha vida que eu não tinha uma vida financeira boa. Quem me conhece sabe. Eu era uma pessoa que eu estava o tempo todo na escassez. Escassez amorosa, escassez financeira, escassez de saúde, escassez comigo mesma. E eu não consegui entender porque isso acontecia comigo. Então, eu fiz a mesma faculdade que meus irmãos fizeram, que foi administração com ênfase em marketing, para poder ver se eu conseguia trazer essa sorte deles para mim. Funcionou? Não. Depois eu fui fazer uma MBA em marketing, igual a minha irmã fez. Consegui dinheiro não sei da onde, com muita reza e muito trabalho. Funcionou? Não funcionou. Depois eu comecei a achar que eu tinha nascido com o dedo podre mesmo, que o problema era eu que não nasci com sorte. Depois eu comecei a achar que eu devia ter sido um monstro, uma pessoa horrorosa em todas as vidas, porque só eu tinha esse karma. Cheia de dívida, com o nome no SPC Serasa, passando necessidade, dificuldade. Era, entendeu? Só que daí eu descobri uma coisa muito interessante em uma vivência do sagrado feminino que eu fiz. Depois eu fui estudando isso para mim. Eu descobri que eu era a única de 3, a única filha que estava tentando preservar as raízes da família. E qual eram as raízes da família? A escassez. Eu era a única filha que queria falar para os outros, olha, vocês estão prosperando em abundância, mas não se esqueça de onde nós viemos. E você sabe que essa frase eu falava para os meus irmãos,
Você pode ter o dinheiro que você quer, mas não se esqueça de onde a gente veio, que nós viemos de uma classe pobre, baixa e superamos. E eu falava isso com muito orgulho. Nós viemos da periferia e nós conseguimos evoluir. E aí eu descobri que eu sou a cerejinha do bolo, aquela que fica querendo mostrar para a família que você pode ter crescido, superado, que você pode ser rica, viajar e fazer o que quiser, mas nunca se esqueça de onde você veio. Eu sou aquela que o tempo todo quer ficar mostrando para a família que existe uma história. Só que eu achava que fazendo isso eu estava mostrando que nós conseguimos superar a nossa raiz de pobreza. E aí eu descobri que de uma forma inconsciente eu estava querendo preservar aquela dor, aquela tristeza. Quem me conhece sabe que quando os meus pais se separaram, eu fiquei muito mal. Porque a minha criança interior falou: como assim? A gente passou por toda aquela dor, vendo eles brigando, vendo aquele sofrimento, vendo aquela tristeza. E agora, no auge da vida, que eles podiam estar bem, eles querem se separar. Como assim? Eu tive que fazer um trabalho muito grande com a minha criança interior para dizer para ela: alto lá, vamos baixar a bola. Você não tem que ficar vivendo e remoendo e fazendo isso. A gente tem que ressignificar, porque eu cresci, eu já sou terapeuta, eu já sou mentora de pessoas, então eu preciso evoluir. Então eu fui conversando com a minha criança interior, porque a sua criança interior, ela nunca morre, ela está aí dentro de você. Ela que faz birra, ela que sente ciúme, ela que sente raiva, é ela que quer gritar, é ela que esperneia, ela que se sente sensível. Dentro de você tem uma mini você aí dentro, te manipulando o tempo todo. E se a gente não se posicionar e posicionar a nossa mini eu, ela começa a ganhar força, só que ela ganha força alimentando os traumas do que a gente já viveu lá atrás. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a revogar e a renunciar esse cargo que eu assumi dentro da minha família. Eu não quero ser essa cerejinha do bolo que fica mostrando para a família que nós viemos do pó e do pó nós vamos voltar. Eu quero ser uma pessoa que quero prosperar e mostrar para a família que eu também cresci, que eu também prosperei e que eu também tenho uma vida abundante. Porque por muito tempo a família me olhava como coitadinha. Ah, ela é coitadinha, tadinha, ela é pobrezinha. Ela está sempre em dificuldade. Por muito tempo eu fui excluída, inclusive, por ser a coitadinha, a pobrezinha. Mas isso tem culpa da minha árvore genealógica, dos meus parentes? Não, isso tem culpa eu, que assumi esse cargo. Então, será que você não está assumindo esse cargo da família de querer mostrar, de querer preservar uma coisa que já era para você ter soltado? Principalmente quando a gente começa a repetir o mesmo padrão familiar? Quando eu começo a repetir o mesmo padrão familiar, quando eu começo a repetir a mesma coisa que meus pais viveram, que meus avós viveram, que meus tataravós viveram, eu começo a honrar uma história que não é para ser honrada. Eu preciso absorver ao máximo essa história e preciso sair. E aí está o pacto da obediência. E entra também o da fidelidade. Então, vamos falar da fidelidade também, do quarto pacto. Ser fiel ao meu sistema, ser fiel àquela história, ser fiel àquela situação. Independente do que aconteceu, eu vou ficar aqui firme com você, até que a morte nos separe, não é isso que o padre fala? Né? Eu fui no casamento no sábado, renovei os votos com o Diego, e o padre é bem categórico lá. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte os separe, até que Deus não queira mais esse casamento. E aí, nessa parte, eu fiquei pensando, né? Gente, como que pode uma coisa dessa acontecer? Porque se você casa com uma pessoa que, quando você casa, você descobre que ela se transformou, que ela não é aquela pessoa que você casou, que ela é narcisista, agressiva. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com esses votos e com esses pactos que eu falo. Porque se você casa com uma pessoa muito ruim, tem muita gente que não se separa por causa disso. Ah, o que Deus uniu, o homem não separa.
você está lá casada com um cara horroroso, tá no relacionamento péssimo, o cara te trai, mas o que Deus uniu, o homem não separa. Se esse cara realmente quer construir uma família em Cristo, ele não vai fazer isso com você, certo? Ele não vai te trair, ele não vai te humilhar, ele não vai ser narcisista com você. Mas a gente sabe que a história não é bem assim. Então, o voto de fidelidade, o pacto de fidelidade, faz com que você não tenha força de romper essa fidelidade familiar. A morte do amor já aconteceu, mas a pessoa esperando o carnal. Exatamente, entendeu? Mas você vê, tem pessoas que é aquilo que a Josi colocou. O amor já acabou há muito tempo, mas eu vou esperar o cara morrer. Porque assim eu vou me libertar desse karma. É o que a gente tem, pacto da fidelidade. E o pacto da fidelidade acontece também dentro do ambiente de trabalho. Aquele emprego tá ruim, aquele emprego tá capenga, aquele emprego tá horroroso. O seu chefe usa o pacto da obediência, porque você começa a ter medo de ir contra o seu chefe, de ser mandado embora e nunca mais conseguir um emprego. E você usa o pacto da fidelidade. Eu vou ficar aqui porque ruim com ele, pior sem ele. Quem já escutou isso? Ruim com ele, pior sem ele. Os antigos falavam muito isso, né? Ruim com ele, pior sem ele, viu? É o pacto de fidelidade. Então, esses pactos, eles precisam ser rompidos, encerrados da nossa vida, tá? Eu vou passar um ritual simbólico para que vocês possam fazer esse ritual de melhor sem ele. Exatamente. Melhor sem ele. E quando a gente traz essa força, quando a gente traz essa coragem de romper os nossos votos, de revogar tudo isso que aconteceu, a gente consegue limpar tudo isso da nossa vida. A gente consegue liberar esses votos, revogar tudo isso que não faz bem na nossa vida, tá? Eu não vou conseguir hoje, na live, revogar os 4 pactos, porque é muito forte quando a gente revoga. Mas é melhor sem ele, exatamente. São 9 pactos e votos de fidelidade, lealdade, por aí vai, tá? Só para vocês conhecerem os 9, eu vou falar os 9 pactos que a gente tem. Nós temos o pacto de pobreza, castidade, obediência, silêncio, estabilidade, comissão de costumes, serviço aos pobres, clausura e fidelidade. Os serviços aos pobres também ele é um voto muito interessante. Hoje eu estava conversando com uma cartomante que a gente se conhece só nas redes sociais. E ela disse que ela escuta todos os dias pessoas falando assim: se você tem um dom, esse dom deveria ser distribuído gratuitamente. Ele entra dentro do quê? Do serviço aos pobres. Tem gente que confunde aquela música do São Francisco de Assis, né? É dando que se recebe, é perdoando que é se perdoado, e é seguindo, como que é? E é vivendo para a vida eterna, uma coisa assim. Tem gente que confunde essa música de São Francisco de Assis achando que é dando que se recebe, ou seja, eu tenho que fazer a caridade se eu quiser receber algo. E não é isso que essa música quer dizer. Isso está dentro do pacto do servir aos pobres. E quando eu tenho esse pacto, a gente vai falar mais para frente, a gente tem mais 2 encontros, tá? Então anotem na agenda de vocês, que nós teremos mais 2 encontros para falar dos outros pactos, tá? E quando a gente trabalha muito servir aos pobres, a gente começa a entender aquela frase que a gente também confunde quando Deus fala: os humilhados serão exaltados. Que bom que eu sou humilhada, porque Deus está me exaltando, viu? Você arrogante, vai para o inferno, porque Deus está me exaltando, porque eu estou sendo humilhada. E não tem nada a ver essa frase. Quando Deus fala que os humilhados serão exaltados, é quando você se humilha ao Senhor, é quando você conversa com Ele, é quando você abre o teu coração e fala: Senhor, eu preciso de ajuda. Quando você baixa a crisna do seu orgulho, entende que sozinho você não é ninguém. E aí você se humilha no sentido não de humilhar, de que horrível,
mas no sentido de saber pedir ajuda, de saber conversar com Deus, de saber pedir para Ele aquilo que você quer. Então, tome muito cuidado com a frase dos humilhados serão exaltados, tá? Quem quer conhecer um pouco mais a Bíblia, eu indico para vocês esse livro aqui, ó, que eu ganhei da minha irmã de Natal. Foi um dos presentes mais tops que eu já ganhei, que é esse aqui, ó, Café com Deus. Ele explica super bem as palavras bíblicas que a gente fica confundindo, porque os nossos dirigentes espirituais querem pregar o terror, tá? Mas vamos lá, nós estamos falando de 3 pactos hoje, certo? Pobreza, castidade e obediência. Comentem para mim se vocês vivem os 3, se vocês vivem um, se vocês não vivem nenhum. Aquele que tiver mais, a gente vai fazer vai revogar ele, tá? Comenta se você tem os 3, tem um só. Ou tem algum deles? 2. Quais dos 2? Comenta para mim quais são para a gente saber qual que a gente vai revogar. Porque cada tarefa, né, cada prática é para um pacto. Não dá para fazer tudo de uma vez? Não dá para fazer todos. Primeiro que energeticamente a gente não consegue. A Geise tem 2. Pobreza e obediência, tá? Então tá ganhando pobreza e obediência. O pacto da pobreza é o maior, tá? Então, pobreza. Pobreza. Vão colocando aí. Eu a vida toda. Então vamos lá? Vamos explicar um pouquinho para vocês os 3, né? Pobreza, quando eu renuncio à posse de bens materiais. Todo mundo quer ser rico, mas não consegue, né? Porque dentro de você tem uma renúncia inconsciente, tá? O outro pacto que a gente tem da castidade, quando eu abdico a minha vida de relacionamentos românticos e sexuais. E aí eu não dou certo com ninguém. E por que eu não dou certo com ninguém? Porque eu tenho um pacto de castidade. Então eu vou ter um relacionamento até um certo tempo, depois ele vai terminar. Eu não vou durar com esse relacionamento. Eu não vou ficar com ele por muito tempo, porque uma certa hora ele vai terminar, porque eu tenho um pacto de castidade. Então não vai rolar. Eu vou me envolver com as pessoas, vai ser gostoso, vai ser maravilhoso, mas não vai. A mesma coisa com o dinheiro. Sabe quando você tem o dinheiro na mão, a mão não coça para você sair gastando? Ou alguma coisa acontece para fazer você gastar aquele dinheiro, né? E isso é importante a gente começar a perceber também. Alguma coisa acontece, olha, esse mês ficou lá um saldo positivo de R$ 400. Mas do nada minha filha ficou doente, eu precisei usar o dinheiro. É o pacto de pobreza. É isso aí, acontece alguma coisa que faz você gastar e faz você ficar sempre no negativo. Porque o teu cérebro está acostumado a viver assim. E a tua alma também, por muitos anos, viveu assim, tá? E o pacto de obediência é seguir as orientações superiores de regras, instituições ou pai e mãe. A minha mãe é tão engraçado. Falo muito da minha mãe porque eu tenho mais contato com a minha mãe do que meu pai hoje, né? A minha mãe, esse dia, a gente conversando, ela falou assim para mim: cala a boca, menina, você tem que me obedecer. Eu falei: dei risada. Eu falei: é ruim, hein? Não sou criança, mas não. O teu respeito vai, o respeito que a senhora vai até onde a senhora vai com o meu. É mútuo agora. Não é porque a senhora é minha mãe que a senhora tem que me desrespeitar, falar do jeito que quer comigo. Não mais. Então a gente também tem que se posicionar. É morrendo que se vive para a vida eterna. Isso aí, Elaine, maravilha. Gratidão por colocar lá. Então percebe que nem o seu pai, nem a sua mãe, ninguém que está acima de você, a gente vai obedecer, né? Honrar, respeitar pai e mãe, sim, mas isso não dá poder deles de me calar
ou o poder deles de dizer que eu tenho que fazer o que eles querem por obediência, tá? Você não precisa fazer o que o seu pai e a sua mãe quer por obediência. Gratidão por colocar, não lembrava. Então, essa obediência também machuca muito, porque eu fico sendo obediente a um sistema fadado ao fracasso. E aí eu preciso começar a me posicionar, eu preciso começar a revogar, a renunciar a isso da minha vida. Então, a gente vai fazer uma prática agora para renunciar a isso, tá? Papel e caneta na mão, quem não tiver, anota, ou se não, depois vocês vão vir nesse pedaço da live para vocês poderem fazer isso, tá? Porque o que acontece? Tem um outro tópico que a gente vai falar nos próximos encontros que também faz a gente gerar o fracasso, tá? Que é a fidelidade. A fidelidade, ele é um sistema falido, gente. É uma lealdade invisível que eu tenho a um clã, a uma egrégora, a qualquer coisa que eu sou fiel e que aquilo pode ser o fracasso da minha vida. Entendeu? Então, o pacto da fidelidade, ele é tão forte quanto o pacto de castidade, obediência e pobreza. É tanto que ele é o quarto principal, né? Depois desse vem a da fidelidade. Quantas coisas muitas vezes a gente faz por causa da fidelidade? Eu não queria ir não, mas fulano me pediu, eu fiquei tão sem graça de dizer não. Aí eu fui, não é? É o pacto de fidelidade. Você tem que fazer sim, porque você é minha mulher. Você tem que fazer sim, porque você é meu marido. Você tem que fazer sim, porque você é meu filho. Então, o pacto de fidelidade, ele é muito pesado também para trabalhar, tá? Então, vamos lá, exercício na mão, para a gente poder começar a revogar esses pactos. Isso aqui, que vocês vão fazer agora, é uma reprogramação inconsciente, tá? Então, vocês vão começar, a partir de agora, a desprogramar, a desestruturar essa consciência de vocês de pobreza, de castidade, de obediência, de fidelidade. Vai melhorar? Vai melhorar muito, tá? Vai melhorar muito. Mas eu vou abrir uma turma para a gente trabalhar com as mesas quânticas, com a radiestesia, com a apometria, a quebra desses pactos, votos e alianças, tá? Então, a gente vai ter um encontro com pessoas que querem realmente romper esse pacto, voto e fidelidade da vida de vocês, tá? Mas não é hoje que a gente vai fazer isso. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês o poder desses pactos e como você começa a revogar, a ressignificar, tá? Então, vamos lá? O que você vai escrever? Você vai fazer uma carta, porque a gente sabe que quando a gente escreve, a gente está fazendo uma declaração clara para a minha centelha divina. Todos nós temos a nossa centelha divina, todos nós somos filhos do único Criador. Independente da sua religião, nós somos filhos de um único Criador, certo? Em nenhuma religião você vê ninguém falando que é acima de Deus. Deus é a figura unânime ali espiritual, e aí nós temos dirigentes espirituais, orixás, seres intergalácticos, as santas, os santos, pessoas que vêm nos ajudar, certo? Mas nós somos filhos dessa mesma centelha divina. Então, se todos nós somos filhos da mesma centelha divina, por que alguns têm sucesso e outros não? Porque quem tem sucesso fez divórcio energético, fez a quebra de pactos e alianças, né? A gente vê a Anitta falando isso, a gente vê a Paloma de Oliveira falando isso, a gente vê uma daquelas irmãs da Maiara e Maraíra falando isso, a gente vê Cláudia Raia falando isso, a gente vê vários artistas falando sobre divórcio energético. A gente tem uma que é super famosa, que também está falando muito isso, que é aquela que fez o clone lá, esqueci o nome dela. Ela também fala muito sobre isso. Então, tem muitos artistas que aprenderam a fazer divórcio energético, desfazendo pactos, votos e alianças para ter uma vida de prosperidade. Isso aí, Giovanna Antonello. Ela, inclusive, eu sigo ela, participei de um grupo de mulheres dela, viu? Ela é uma figura, essa mulher. Linda, né?
Ô, mulher bonita, chiquérrima, gente. Super educada e super humilde. No sentido de que você vê, eu não sou uma pessoa rica, milionária. Estava lá no grupo com as mesmas mulheres, né? Participando, a gente fez um encontro online e ela fala muito sobre os pactos, votos que a gente tem que fazer, tá? Então a gente tem que fazer, tá? Todas as pessoas fazem. Silvio Santos fazia, o judeu faz, gente. Só que do jeito deles. Então a gente tem que fazer, tá? Então vamos lá escrever a cartinha na mão. Você vai escrever nessa carta eu e coloca o seu nome de batismo, não é o seu nome de casada. Não é o nome do Jorjão que está com você ou da Georgina, é o seu nome de batismo, ok? E aí você vai colocar aqui e agora, na presença da minha consciência superior. Então, vocês vão depois rever isso aqui, tá? Eu vou colocar a carta lá no grupo, tá bom? Eu vou colocar a carta no grupo do WhatsApp para quem tá lá. E aí vocês vão ver a carta. Então, não precisa fazer nada agora, mas vocês podem ir. Eu vou lendo e você vai repetindo mentalmente aí comigo, tá bom? Depois vocês vão escrever essa carta, ok? Vou deixar lá no grupo do WhatsApp essa carta para vocês. Então, quem não tá, entra para o grupo do WhatsApp para vocês poderem receber, tá? A carta é o seguinte: você vai escrever seu nome de batismo, fala seu nome agora. Então, né? No meu caso, Ana Paula Abner de Souza Silvestre, aqui e agora, na presença da minha consciência superior, reconheço todos os votos de pobreza que fiz conscientemente ou inconscientemente, nesta vida ou em linhagens ancestrais. Eu honro o aprendizado que esse voto me trouxe, mas declaro que ele está encerrado, revogado e cancelado em todos os tempos e dimensões. Eu me libero da lealdade cega, da escassez e da dor. A partir de agora, eu dou permissão para prosperar, para usar a minha voz com poder e para viver a abundância em todas as suas formas. Que assim seja. Ai, tô toda arrepiada. Aí, fazendo isso, você vai ler essa carta em voz alta. Você vai ler. Você vai colocar emoção, você vai colocar o que você estiver sentindo na hora. Tá? Você vai ler essa carta. Perceba que eu não posso colocar todos os votos de uma vez, porque para cada carta nessa, eu falo da escassez, né? Da prosperidade. Quando eu falar da castidade, eu vou fazer uma outra carta. Quando eu falar da fidelidade, vai ser uma outra carta, tá? Então, essa que a gente está fazendo agora vai ser para o voto de pobreza, certo? Você vai reler esta carta e você vai queimar essa carta no fogo. Então, você vai acender uma vela ou pegar um fósforo, um isqueiro. Você vai queimar. Por quê? Quando eu queimo, eu transmuto pelo fogo, devolvendo a energia para o universo, tá? Ah, estrela, eu não quero queimar. Eu quero enterrar. Senti que eu quero enterrar. Posso? Você pode enterrar na terra para isso virar adubo, mas eu gosto de queimar, tá? Depois disso, você vai tomar um banho de limpeza. Um banho de limpeza com arruda, sal grosso ou manjericão. Se for arruda e manjericão, você pode tomar da cabeça para baixo. Se for um banho de sal grosso, só do pescoço para baixo. Tem pessoa que se toma banho de sal grosso desmaia, passa mal, tá? Então, arruda e manjericão da cabeça para baixo, para lavar tudo. Sal grosso só do pescoço para baixo, ok? Depois que você fizer isso, que você revogou, tá? Você vai lavar essas memórias, você vai ficar tranquilo. Quanto tempo eu teria que fazer essa carta, tá? Você vai fazer isso uma vez, porque isso é um ritual energético que eu estou ensinando para vocês. Então, você pode fazer de uma forma super tranquila. A hora que você entrar no grupo, que daí a gente vai ter esse encontro na próxima semana, para limpar esse saravá todo, aí é um processo que vocês vão estar comigo online ao vivo fazendo a limpeza e vocês vão fazer mais por 21 dias o que eu vou ensinar para vocês, tá? Então, os pactos, hoje a gente está quebrando o pacto da pobreza, tá? Falamos sobre 4 pactos, praticamente, né? Pobreza,
castidade e obediência, tá bom? Ah, Estrela, eu quero quebrar também o da castidade e da obediência. Passo a carta para vocês, tudo no grupo do WhatsApp, tá bom? Mas hoje, o que vocês vão fazer hoje? A carta do pacto de pobreza, porque eu acredito que a pobreza, a falta de dinheiro é o que mais mexe com a gente. Todos mexem, mas a falta de dinheiro mexe muito. Quem consegue dormir em paz? Entendeu? Virgínia também faz. Quem consegue dormir em paz, tendo conta para pagar, estando com o nome no SPC Serasa, entendeu? Quem consegue dormir? Ninguém consegue dormir em paz. Eu não consigo, gente. Eu não consigo tá com o nome sujo e tá lá na praia tomando um bronze. Não sou eu isso daí. Eu não tenho nome sujo, tá? Mas eu não conseguiria. Quando eu tinha, há muito tempo atrás, meu nome no SPC Serasa, eu não tinha paz. O meu único foco era resolver aquela situação. Então, vamos trabalhar o lado do financeiro, tá? Dentro das 4 prosperidades, o financeiro é o terceiro ponto. O primeiro é relacionamentos, saúde, finanças e espiritual, mas vamos trabalhar o pacto da pobreza, tá? Me fala se ficou alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, ficou claro, vocês conseguiram entender bem sobre esses 3 pactos. Estrela, como eu posso ter certeza de que eu trago isso? De que realmente são esses os pactos que estão atrapalhando a minha vida? Eu consigo fazer o mapeamento da alma. O mapeamento da alma não é um atendimento, é um mapeamento onde eu uso a radiestesia e a apometria para identificar o que está bloqueando a sua vida. E aí eu passo para você uma entrega desse material falando, ó, isso aqui é o que bloqueia, isso aqui é o que você tem que fazer. E aí você decide se faz ou não, tá? Então é tipo uma consulta médica. Você vai no médico, o médico fala o que você tem que fazer, e aí você decide se faz os exames e se faz o tratamento, tá? Então é possível fazer um mapeamento para identificar quais são os pactos que você traz. Porque dos 9 pactos, a gente não carrega os 9. Se você carrega os 9, meu pai do céu, você precisa para ontem começar a quebrar esses pactos, começar a revogar, tá? Porque não é brincadeira, não, quem carrega os 9. Geralmente, a maioria de nós carregamos os 3 primeiros, que é obediência, castidade e pobreza. Eu já não carrego de castidade, graças ao universo, tá? Mas eu ainda carrego de pobreza, porque vira e mexe eu tenho uma dificuldade financeira, e eu estava carregando da obediência e da fidelidade, que agora eu estou quebrando também, tá bom? Então, a gente vai trabalhar. Todas as informações de mapeamento, toda a informação do grupo que a gente vai ter semana que vem para limpar esse saravá quântico, eu vou passar para vocês tudo isso lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, lá no grupo eu vou colocando para vocês todas as informações necessárias, tá bom? Esse vídeo vai ficar salvo para que quem não viu ou quem tiver alguma dúvida ou queira tá fazendo essa análise de novo, possa estar vendo, tá? Possa estar fazendo esse processo, tá bom? Então, tá, minha tela mexeu em alguma coisa aqui. Que ia sair da tela aqui de vocês. Ai, que hora que eu abri isso, gente? Ai, voltou, tá? Vai ficar sábado para vocês verem ou reverem, tá? Nós vamos ter mais 2 encontros para falar de mais 3 pactos. Próximo encontro, a gente vai falar do pacto do silêncio, da estabilidade e da comissão de costumes, tá bom? E no último encontro, nós vamos falar sobre o serviço aos pobres, clausura e fidelidade, tá? Então, a gente tem mais 6 pactos para a gente falar, para vocês identificarem se vocês também carregam mais 3, mais 6 ou quais pactos de vocês. Eu quero agradecer muito a presença de vocês nessa live, nesse encontro. Faz uma reflexão sobre os pactos que vocês sintam que vocês estão trazendo. Faz uma listinha de coisas de ciclos que vocês têm repetidos, porque quando a gente se encontrar na próxima semana para fazer toda a quebra desses pactos da alma, é muito importante que você saiba o que você está rompendo. Estrela, no divórcio energético da semana que vem, eu vou limpar tudo? Não. Mas você vai limpar boa parte dos pactos que está aí. E de quanto em quanto tempo é importante eu fazer um divórcio energético? Pelo menos a cada
60 a 90 dias. Então, a cada 3 meses é bom, 4 vezes por ano. Porque, gente, eu crio laço com meu colega de trabalho. E quando ele sai do emprego, não dá uma sensação ruim? Eu crio laço com o emprego que eu tô. E quando me manda embora, não é ruim? Eu crio laço com o motorista de ônibus. Todo dia que eu dou bom dia para ele, com o cobrador. Eu tinha, quando eu trabalhava em São Paulo, eu trabalhava na saúde, né? O meu último emprego foi na saúde. E eu entrava no mesmo ônibus, com as mesmas pessoas, com o mesmo motorista e com o mesmo cobrador, por 3 anos foi assim. E a gente acabou ficando, formando uma família. Quando eu saí da empresa, eu comecei a sentir falta de estar no ônibus com as pessoas, porque eu estava acostumada a ir trabalhar com eles todo dia. Eu chegava entrando no ônibus, dando bom dia para o cobrador, bom dia para o motorista, bom dia para quem ouvia. A gente ficava revezando os lugares para a gente descansar um pouco. Eu senti falta disso, então é um pacto, é um laço que você cria com alguém, entende? Quantos votos de promessa que a gente já fez nessa vida, gente? Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano minha vida vai ser diferente. Esse ano tudo vai mudar. E aí, mais um ano do mesmo. Entendeu? Então a gente tem que começar a romper, a revogar tudo que não é bom, a renunciar tudo que não é bom e a atrair tudo que é bom na nossa vida, tá? Então eu vejo vocês amanhã. Gratidão pela presença de vocês. Beijo de luz no coração de cada um. Vamos revogar e romper esses pactos, ok? Para a gente poder curar todas essas escassez da nossa vida, tá bom? Beijo de luz no coração de cada um de vocês.